Céu da igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te agradecemos por mais este dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para nos louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, Pai. Obrigada também, Senhor, pelo grande livramento, Senhor, que Tu deste, Senhor, aquele casal ali naquele acidente, Pai. Que o Senhor vá abençoando a vida deles, Pai, recuperando, Senhor, a saúde. Também obrigada também, Senhor, pelo grande livramento, Senhor, que Tu desse a Márcia, Pai. Que o Senhor vá, ó Deus, visitando ela ali na sua casa, recuperando ela, Senhor, e fazendo assim, Senhor, a Tua vontade na vida dela. Vá abençoando toda a sua família, Senhor. E vá, ó Deus, fazendo a Tua vontade na vida de cada um, Senhor. Vá visitando todos os enfermos, Pai. Vá visitando a minha sogra, Pai amado. Toma direção na vida dela. Vá visitando Márcia, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre ela, Senhor. Vá repreendendo toda enfermidade. Vá, Senhor, visitando a irmã Josefa, Senhor. Toma direção na vida dela, dando saúde. Também o seu filho, ó Pai amado. Vá ali trabalhando, Senhor, na vida dele a cada dia, Senhor. Vá visitando também Vitória, Senhor, que o Senhor seja com a sua recuperação, Pai. Faça, Senhor, a Tua vontade na vida dela, na vida da sua família. Também ser com aquela irmã, Senhor, que veio quarta-feira aqui, Senhor, que já fez a cirurgia, Senhor, e deu tudo certo. Que o Senhor vá, ó Deus, também, Senhor, visitando ela, colocando as Tuas mãos, Senhor, sobre aquela cirurgia e vá dando a sua recuperação, Pai amado. Vá visitando Camila também, Senhor, toma ela em Tuas mãos, Senhor. E, Senhor Deus, com todos os enfermos, Senhor amado, vá visitando a cada um, ó Pai, aqueles que estão, ó Deus, nos escutando, Senhor, que o Senhor vá visitando também, vá, ó Deus, sarando, fazendo a Tua vontade, Pai, na vida de cada um, Senhor. Fica conosco, ó Pai, muito obrigada também pela minha recuperação, Senhor, e faz a Tua vontade em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Iremos cantar o hino do nosso cantor cristão. Deixa eu ver aqui. 449. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras, o amor do eterno Pai, que para salvar rebelde seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crente, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutai. Oh, nada de desculpas, obreiros e Jesus, eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencer ao seu poder, se firmes persistirmos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crente, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutai.
A luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno imenso amor, as trevas combatendo o vício, a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo o Rei no seu lutar. Amém. Iremos cantar o hino de número 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo tem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. (122).
O título da leitura é oração para que a paz de Jerusalém continue. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Que o nosso Deus, depois nos abençoe. Iremos ouvir a dedicação dos dízimos e ofertas com o pastor. E logo após, o Ministério Feminino. E agradecemos a Deus, pela vida da nossa irmã Rosângela, que está aqui mais uma vez conosco. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Rosângela, a irmã Vera também, está ali também, a nora da irmã Neninha, que o Senhor abençoe a cada um. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Que bênção é poder estarmos mais uma vez na casa do Senhor, adorando o seu nome. E que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, para que a gente possa estar aqui oferecendo ao Senhor algo que seja ali agradável. Que realmente o Senhor se sinta alegre com a nossa adoração, com o nosso louvor, com o nosso culto essa noite. Nós louvamos a Deus por seu cuidado para conosco, como Deus ele tem nos livrado, como Deus ele tem nos guardado, como Deus tem cuidado dos nossos. E, na verdade, irmãos, quando nós nos reunimos na casa do Senhor para adorar a Ele, nós não viemos aqui para fazer a última coisa desse dia. Não é? Parece que, às vezes, a impressão que se dá é que quando a gente vem para a igreja, a gente está encerrando o dia. É como se a gente estivesse fazendo a última coisa, ou seja, a gente já vem cansado fisicamente, às vezes, dependendo, não é, do dia a dia, principalmente as irmãs, donas de casa. Eu, no domingo, eu acho que lá em casa é o que mais descanso. Durante a semana, eu acordo de madrugada, eu saio para trabalhar, viajo, volto, já chego à noite. Inclusive, quarta-feira eu não estive aqui com os irmãos no encontro com o pastor Anselmo, uma missionária, a pastora Odeia, e representando o Comep, mas no domingo não, no domingo é o dia que eu talvez mais assim sossegue com relação a encargos físicos, vamos assim dizer. Mas geralmente as mulheres todo dia tem coisa para fazer, né? Em casa não para, né? A casa sempre tem algo para ser feito em casa. Então, assim, há um risco muito grande de quando a gente vem para a igreja, já vem parece que esgotado. Vim para a igreja, assim, meu Deus, tomara que eu não cochile às vezes, dependendo do cansaço, tem isso. E, na verdade, não deveria ser assim, né? O vir para a igreja deveria ser, digamos assim, e eu espero que seja, né, na vida dos irmãos, das irmãs, o maior estímulo, a maior motivação seja estarmos na casa do Senhor, principalmente quando se conhece a palavra do Senhor. Infelizmente, a gente vai viver a vida e a gente não tem como apontar ninguém, porque nós não temos esse direito dado por Deus, mas nós vamos viver a vida com pessoas que de repente estão na igreja, cantam, participam de grupos de ministério, de louvor dentro da igreja,
e depois às vezes estão até no mundo, deixam Jesus. A gente vai ver essas coisas, mas o que a gente espera é que aqueles que realmente tiveram encontro com Jesus, são forjados pela sua palavra, aprendem, entendem a palavra do Senhor, vão aprendendo a cada dia aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Então, mesmo cansados, a gente encontra forças no Senhor. Por isso que a ideia é que o crente, ele quanto mais velho em idade ele vai ficando, mais não é maduro apenas o experiente na vida, mas ele amadureça espiritualmente. Quanto mais velho ele vai ficando, mais aumenta a sua comunhão com Deus, o seu prazer em servir a Deus. E que quando já vier aquela de repente assim, porque é claro, tem duas coisas que a gente não sabe quando vai acontecer na vida da gente. Uma é quando a gente vai nascer, ninguém sabe quando é que vai nascer. E a outra é quando vai morrer, ninguém sabe. E eu também não estou interessado para saber quando é que eu vou morrer. Quem souber qualquer dia aí, não me conte, viu? Quem souber, se alguém receber um aviso, olha, pastor Alessandro, não me conte, não quero nem saber. Se quiser ir no meu lugar, vá-se embora que eu não fico com raiva de ninguém. É uma coisa que eu não tenho pressa. Mas assim, aí, o certo é que todas as pessoas, com o tempo e com a idade, vão pensando que mais perto está chegando o tempo da sua partida. Não é assim? Vai ficando mais perto essa ideia da sua partida. E deixe-me pensar o seguinte, que se realmente a pessoa tem um encontro com Jesus, ele vai ter a expectativa que Paulo tinha. Paulo, quando estava prestes a morrer, já avançado em idade, ele já sabia e ele já sentia a morte. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E é interessante que Paulo diz assim, ele vê o que ele está contando, irmãos. Ele está dizendo que ele combateu. E ali o combater é a ideia da palavra de Paulo, dizendo ali combater, é a ideia de uma luta mesmo, de um conflito, de uma guerra. Ele diz, para mim a guerra foi boa. Está entendendo? Ele está terminando a sua vida dizendo, a experiência que eu tive de luta foi boa. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, valeu a pena. Valeu a pena. E eu acabei a carreira e ainda de tudo isso tirei proveito, guardei a fé. E agora ele diz que o que ele está esperando, a expectativa que ele tem é de receber a coroa que o Senhor, o justo juiz, o dará naquele dia, não somente a ele, mas a todos aqueles que aguardarem a sua vinda. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a ideia é que quanto mais o tempo vai passando, mais aumente a nossa intimidade com Deus. Deixa eu dar só um exemplozinho para você do oposto. O homem que fuma, quanto mais tempo passar, mais ele vai cheirar ao cigarro que ele fuma. O homem que bebe, quanto mais tempo for passando, quando eu falo de beber, eu falo daquele que se torna o ébrio, o viciado. Com o tempo, parece que o álcool e o sangue dele se misturam, que esse homem ele passa a exalar, o suor dele não é mais o suor comum de qualquer outra pessoa. Parece que o suor dele é pior do que o dos outros. Porque a tendência é que quanto mais ele envelhece envolvendo-se com aquilo, mais aquilo domina, mais aquilo envolve o seu corpo, envolve a sua vida. Então que nós possamos aprender com a palavra do Senhor, que quanto mais nós nos envolvemos com Deus, nós temos que ter a expectativa que teve Paulo, não somente nessa expressão, quando ele diz, acabei a carreira e guardei a fé, depois de ter dito que combateu o bom combate, mas principalmente quando ele fala da partida, dizendo assim, eu vivo uma expectativa, eu vivo uma aflição, uma angústia de decidir
se eu vou para ele ou se eu fico com vocês. Se eu devo partir ou ficar. E ele diz assim, partir para estar com ele, o que é infinitamente melhor. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, quanto mais eu vivo, mais eu quero ele. Quanto mais eu vivo, mais eu quero me aproximar dele. E aí Paulo, depois de dizer tudo isso, mas ele ama o rebanho, e ele diz assim, mas eu quero ficar com vocês, eu quero ajudar vocês, eu quero continuar instruindo, eu quero continuar ensinando, eu quero continuar comungando com vocês. Mas Paulo sabia que estar com Cristo era infinitamente melhor. Que a cada dia nós possamos ver isso aumentar na nossa vida. Eu quero, antes de nós orarmos, ler um texto bíblico, ou um versículo na Bíblia que diz assim, Daniel capítulo 11, versículo 32, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com... Eu estou lendo mesmo, Daniel 11, 32, resistirá. Essa versão aqui, deixa essa aí mesmo. Eu estou lendo aqui porque... Não, deixa aquela outra mesmo. Eu quero aquela mesmo agora. Eu me confundi, mas aquela que é a boa, para a gente entender. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, destruirá, castigará. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aquele que conhece o seu Deus se fortificará. Aquele que conhece o seu Deus fará coisas maravilhosas. Amém? Nós vamos orar ao Senhor e após... Nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos orar pela nossa irmã Tassi, que foi socorrida. É isso? Então oremos pela vida dela, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa semana nós já ouvimos e vimos tantos livramentos de Deus. Deus de forma tão maravilhosa, cuidando tão bem das pessoas. Gente perdendo patrimônio, assim, perdendo bens de danos totais. Mas a vida foi preservada. Como o nosso Deus é maravilhoso. Como o nosso Deus é bom. Então vamos colocar em pé, vamos orar a Deus em pé em nome do Senhor Jesus. Após a oração, o Ministério Feminino vai louvar o Senhor. E depois, na sequência, o Ministério Louvor. Pai amado e santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Deus, como é maravilhoso estar diante da Tua palavra reveladora, Senhor. Da Tua palavra viva, Senhor. Podemos encontrar na Tua palavra a mensagem que precisamos, Senhor. A mensagem que fará transformação, a mensagem que fará mudanças na nossa vida. Mensagens que nos exortará, que nos confortará, que nos corrigirá, Senhor. Mas que nos levará a tomar uma decisão, a tomar um posicionamento pela fé, diante das santas orientações do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de todos aqueles que fazem esse culto hoje à noite, daqueles que acompanharão, Senhor, através da live e que serão, ó Deus, alcançados pela mensagem da Tua palavra. Bendito é o Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, sim, pela palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite. Queremos Te agradecer, sim, Senhor, pela vida de todos que já fizeram louvor e ainda farão neste altar hoje à noite, em nome do Senhor Jesus. Mas queremos rogar a Tua bênção, Senhor, sobre a vida daqueles que não estão conosco aqui. Pela vida da nossa irmã Tassi, Senhor, que foi socorrida, que o Senhor estenda suas mãos sobre ela, que o Senhor aguarde, que o Senhor a livre, que o Senhor cuide dela, em nome do Senhor Jesus, da sua filha. Pai querido, queremos mais uma vez engrandecer o Teu nome, agradecendo-Te, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado nesses últimos dias. Como o Senhor foi maravilhoso, poupando vida, preservando a vida, Senhor.
Queremos mais uma vez te agradecer, ó Deus, pela vida daqueles que enfrentaram lutas, tribulações, enfermidades, mas estão aqui hoje à noite para a glória do Senhor. Queremos mais uma vez te pedir, Senhor, continua abençoando Vitória e a sua recuperação, continua abençoando a irmã, Senhor, que esteve aqui no círculo de oração com as irmãs, ou melhor, na quarta-feira com as irmãs, com nossa irmã Tereza, que o Senhor, ó Deus, seja com ela também, ajudando-a na sua restauração, que seja assim, ó Deus, com todos aqueles que precisam serem restaurados pelo Senhor, e que o Senhor fale conosco nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Também temos a presença do nosso irmão Diego, né? Sobrinho da nossa irmã Beta. E também Rayane, né? Que sempre está aqui conosco. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém. Nós também saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 91, o 1 e o 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Quantas vezes, meu irmão, tu tens chorado à beira do caminho? Você diz, meu Deus, não suporto mais as provas. Fala que eu te esqueci. Olhos tristes, coração dilacerado. Pra você, vitória lenta é passado. Hoje eu vou mudar teu cativeiro, não estás abandonado. Sou oleiro, amasso barro e faço vaso da maneira que eu quero. Se preciso por 1000 vezes eu te quebro pra reconstruir você. Minha força é bem maior do que um vulcão. Minha voz é bem mais forte do que um trovão. E hoje vou mudar tua história, te fazer um campeão. As muralhas vão cair por terra, determina o final desta guerra, porque sou teu Deus. O inimigo derrotado está debaixo dos teus pés, ele já perdeu. Pra você o oceano era seco, hoje vais mergulhar em um mar de unção. É assim o Filho de Deus quando está na promessa, não espere em vão. E não vê o cais, prossiga. A muralha Deus vai derrubar, a fornalha Ele vai esfriar. Prossiga. Deus estará com você nesse instante, te ordena para as suas instantes. Ele é a saída. Deus é a paz, Ele é o amor, Ele é a fonte da morte.
Determina o final dessa guerra, porque sou teu Deus. O inimigo derrotado está debaixo dos teus pés. Ele já perdeu. Pra você o oceano era seco, hoje vais mergulhar em um mar de unção. É assim o Filho de Deus quando está na promessa. Não espere em vão. Se a luta essa dura demais, tu navegas e não vê o cais. Prossiga. A muralha Deus vai derrubar. A batalha Ele vai esfriar. Prossiga. Deus está com você nesse instante e ordena matar o gigante. Ele é a saída. Deus é a paz, Ele é o amor. Deus é a fonte da morte para a vida. Se navegas grande demais, tu navegas e não vê o cais. Prossiga. A muralha Deus vai derrubar. A fornalha Ele vai esfriar. Prossiga. Deus está com você nesse instante e ordena matar o gigante. Ele é a saída. Deus é a paz, Ele é o amor. Deus é a fonte da morte para a vida. Deus é a paz, Ele é o amor. Deus é a fonte da morte para a vida. Deus é a paz, Ele é o amor. Deus é a fonte da morte para a vida. Amém, né? Que o nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. O Ministério de Louvor. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vamos exaltar o nosso Deus através dos cânticos, porque é tempo de adorá-lo. Ouço a voz, meu amado, e ele vem voltando pelos montes, com olhos de fogo e pés reluzentes.
face brilha como o sol, com sua voz de muitas águas. Ele me diz: vem, amada minha, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de cantar. Ele me diz: vem, povo meu, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. O inverno já passou e a videira está em flor. O perfume enche a terra. Declara: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele me diz: vem, amada minha, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de cantar. Ele me diz: vem, povo meu, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Santo, seu nome é Santo de Israel. Seu nome é santo, seu nome é Santo de Israel. Seu nome é santo, Santo de Israel. Seu nome é santo, seu nome é Santo de Israel. Seu nome é santo, Santo de Israel. Seu nome é santo, seu nome é Santo de Israel. Seu nome é santo. Declare que ele é santo. Ele é o Santo de Israel. Aleluia. Seu nome é santo, Santo de Israel. Ele me diz: vem, amada minha, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de cantar. Ele me diz: vem, povo meu, vem me encontrar, faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a tua voz, pois já é tempo de adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nesse lugar nessa noite, amém? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor.
os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Mais uma vez, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto. Exaltado e bem alto. Aleluia. Brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvarei e te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio.
tua é a glória. Aleluia. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. Senhor, quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós, sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Flui sobre nós, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós, sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo em
nações, derramada está a tua unção sobre nós, fluindo está Espírito Santo entre nós, fluindo está o Espírito Santo entre nós, fluindo está o Espírito Santo entre nós. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor, louvado seja o seu nome. Os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro está com a palavra. Amém, graças a Deus. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 21, Mateus 16, e a partir do versículo 21. Capítulo 16 de Mateus, Evangelho, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois
o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, Senhor. A tua palavra que tem pelos séculos, ó Pai, transformado vidas, corações, tem, ó Deus, edificado, Senhor, tem libertado, tem encorajado, Senhor. E nós te louvamos porque é a tua palavra a qual acabamos de ler e estaremos a meditar nesse instante. Então, Senhor, em nome de Jesus, por tua misericórdia e graça, a qual já nos tens concedido, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, dá-nos ainda a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a vida cristã, a vida de um seguidor de Jesus, à luz da palavra, à luz do texto bíblico, às vezes em nada se compara, ou melhor, em nada se assemelha com a vida cristã que muitas vezes tem sido oferecida dentro das igrejas de hoje, no cristianismo, no evangelho que é pregado nos dias de hoje. Jesus está aqui falando com seus discípulos. Depois de ter com eles um diálogo nos versículos anteriores, ele já havia conversado com eles lá em Cesareia de Filipe, perguntando assim: o que é que dizem acerca do Filho do Homem? O que é que vocês ouvem dizer por aí acerca de mim? E os discípulos começaram a falar. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um profeta. E Jesus diz: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? A Bíblia diz que Pedro tomou a frente dos demais e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí veio aquela expressão maravilhosa de Jesus dizendo: tu és bem-aventurado, Simão, porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai, ou o Espírito do meu Pai que está no céu. É interessante, irmãos, como alguém é, de forma assim, tão surpreendente, digamos assim, diagnosticado. É Jesus que faz essa identificação, não é eu, não foi ninguém, foi Jesus que disse: isso foi o Pai que te revelou. Só pelo Pai ou só pelo Espírito Santo é que alguém abre a boca com tanta consciência ou sabedoria como você abriu nesse momento. Aí, momentos seguintes, Jesus começa conversando com eles, ainda dizendo, no texto que nós acabamos de ler, Jesus começa conversando com eles dizendo: é necessário ir para Jerusalém. E eu vou ler, e lá eu vou ser preso pelas autoridades, vou ser julgado por eles, vou sofrer na mão deles. Vai ter que acontecer isso. Vou morrer, vou ser sepultado e 3 dias depois eu ressuscito. O Pedro, que tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo, agora o próprio Jesus está dizendo, quando Pedro abre a sua boca, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Irmão, se isso foi a Pedro que Jesus disse, Pedro, e depois quando Jesus disse, quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus acabara de dizer: foi o Pai que te revelou, não foi a carne nem o sangue. Jesus disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu fico pensando, meu Deus, se o diabo usou a boca de Pedro, a mente de Pedro, ou o coração de Pedro, ai de mim nessa vida. Pedro foi apóstolo, eu não sou apóstolo. E me perdoem, não estou entrando em mérito, nem vou discutir com seu ninguém, mas só acredito nos apóstolos de Cristo daquela época. Não acredito em ministério apostólico hoje, não. Respeito qualquer apóstolo chegar aqui, se ele disser: eu sou apóstolo, tá bom, apóstolo, senta aí, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Eu não vou discutir com ele, eu vou discutir com ele.
Eu não vou perder meu tempo para discutir. Mas eu não... Está entendendo? Eu não engulo, não tem, eu não posso engolir. Eu aceito o que está na Bíblia, eu aceito o apostolado bíblico. Os apóstolos que presenciaram, viram o Senhor Jesus, tiveram as experiências com Ele, e os que não tiveram, como Paulo, que foi apóstolo, não caminhou com Jesus, não andou com Jesus, ouviu o Senhor dizendo assim: você persegue os meus pequeninos, e quem persegue os meus pequeninos persegue a mim. Paulo disse assim: eu te persigo, Senhor. Então Paulo sabia com quem estava falando, ou seja, a Paulo o Senhor Jesus também se revelou, então já não se discute mais. Se Paulo não estava lá entre os 12, mas o apóstolo Paulo, quando foi chamado pelo apostolado, ele sabia com quem ele estava falando. Deus deu a Pedro, né, o entendimento de que Jesus era o filho dele. E agora, no momento seguinte, o diabo está usando Pedro para que Jesus não cumpra a sua missão. Irmãos, eu sei de uma coisa, que nessa vida ninguém gosta de sofrer. Ninguém acorda de manhã dizendo: hoje o sol está muito bonito o dia, hoje vai ser um dia de sol, mas eu vou sofrer e gosto de sofrer mesmo. Eu quero é sofrer mesmo. Eu nasci nessa vida foi para sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer sofrimento na sua vida. Então, sofrimento não é algo que digamos que alguém deseja. Jesus está dizendo para os seus discípulos que agora está chegando o momento dele ir para Jerusalém e para sofrer. O Senhor vai para a glória, o Senhor vai para o céu. Mas para ir para o céu, passar por sofrimento, para ir para o céu ser crucificado, para ir para o céu, para o Senhor ser glorificado, tem que morrer. O entendimento que se tem aqui é que Pedro está dizendo o seguinte, que para Pedro, Jesus, para chegar à glorificação, ele não era para passar por um momento de sofrimento, por um momento tão difícil na sua vida. E aí, Jesus repreende, chamando de Satanás: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E aí Jesus começa a partir do versículo 24, dizendo algo para os discípulos: quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tem que negar a si mesmo. Eu falei que ninguém gosta de perder, não é? Você torce por um time e você quer que ele vença. Se ele está perdendo, você vai ficando angustiado, fica revoltado, e o seu filho chega em casa. Alessandro, no colégio, ele nunca perdeu, nunca viu. O time de Alessandro, quando perdia, ele dizia: a gente ganhou. Mas como é que ganhou? Que recebeu a taça lá, a medalha, foi os outros. Não, mas a gente ganhou no outro jogo, ganhou do outro time, depois foi que esse outro ganhou da gente. Ele sempre saía como ganhador. Mas imagina se Alessandro fosse aí para os interclasses, né, lá do colégio, e quando ele voltar, chegasse em casa, chegasse chorando: pai, hoje eu perdi, o time perdeu, e não sei o quê, e começasse a chorar porque foi um derrotado. O que é que ele ia fazer? Eu ia dizer: parabéns, meu filho, é bonito, a gente tem que perder mesmo, é assim mesmo, tem que perder. Não. É claro que eu tinha que usar de sabedoria, dizer a ele: é assim mesmo, perde hoje, mas outro dia você ganha. E outro dia você pode ainda perder de novo, mas vai chegar o momento de ganhar, porque nessa vida a gente tem que perder e ganhar, a gente tem que aprender que essas coisas acontecem com a gente. Também não poderia chegar e dizer para ele: não, você tem que ganhar. Matando ou morrendo, você tem que ganhar. Quebra a canela do outro, mas você tem que ganhar. Também não é assim, né? Tem que aprender, tem que entender que nessa vida a gente tem que perder e ganhar. E Jesus, ele faz isso com os discípulos. Ele diz: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E depois vem o quê? Tome
a sua cruz. E isso aí é um problema. Porque se nós temos o problema que é negar-se a si mesmo, negar a sua vontade, negar as suas ambições, negar os seus planos, não é que a gente não tenha planos, não tenha sonhos nessa vida, mas a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, é ver se os nossos planos, a nossa vontade, os nossos desejos estão amparados, estão acobertados pela vontade, pela palavra do Senhor. O grande problema desse nosso mundo, dessa secularização, é que, por exemplo, o Evangelho ele se propagou tanto, se divulgou tanto, entrou em todos os níveis, em todas as áreas, em todas as classes sociais, que parece que antes, e não era assim, mas algumas pessoas pensam que o Evangelho era só para pobre, miserável, ignorante, leigo, mas o Evangelho não era, por causa dos sábios, é por causa das pessoas inteligentes, pessoas estudiosos, que nós temos a Bíblia com a tradução que nós temos, e Bíblia com as melhores traduções possíveis, para a gente compreender qual é realmente o ensinamento da vontade do Senhor para a nossa vida. Mas, infelizmente, por causa talvez dessa questão de querer adequar a vida às coisas, o dia a dia, a gente querer dar sentido às coisas que não tem sentido, ou querer talvez colocar algo no lugar que não é dele, é que nós temos esse evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira. Jesus está dizendo, para me seguir tem que negar-se a si mesmo. Então tem alguma coisa que tem que acontecer na vida de quem quer seguir a Jesus. Tem que ter renúncia. Eu não posso seguir a Jesus sem renúncia, sem renunciar. Quando nós pregamos aqui outro dia, faz quase um ano já, ou talvez mais, nós pregamos aqui na oração do Pai Nosso, nós falamos que a oração do Pai Nosso nos ensina uma coisa principal, que é que nós podemos orar a Deus. Nós podemos ir a Deus e fazer os nossos pedidos a Ele. Mas uma coisa que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso é que nós só podemos desejar, ou só devemos desejar, querer para a nossa vida aquilo que a gente pode dobrar os nossos joelhos, interceder, ou aquilo que a gente pode ir a Deus e pedir, suplicar a Ele em oração. Se eu estou desejando algo para a minha vida, que eu não posso falar com Deus, pedindo a Ele, que eu não posso orar a Deus para ter isso, então isso não deve ser desejado por mim de maneira nenhuma. E esse é o problema, porque as pessoas tentam colocar a sua vontade dentro da vontade de Deus. É a história de que Deus é amor. E quando Deus é amor, então Ele aceita-nos do jeito que a gente é, Ele aceita do jeito que a gente quer viver, Ele aceita do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente tem vontade. E não é assim. A vontade de Deus tem que estar acima da nossa vontade, o seu desejo tem que estar acima do nosso desejo. Mas pense, se o Senhor Jesus começa dizendo que para seguir a Ele é preciso perder, Ele também ensina uma outra parte do que é ser um seguidor de Jesus. Que não somente a gente tem aqui o sentido do que é perder, mas nós temos também o significado do que é ganhar. Aquele que vai seguir a Jesus, ele tem que aprender a renunciar, a perder a sua própria vontade, para que o Senhor lhe dê graça, para que ele seja vitorioso, para que ele receba a bênção de Deus sobre a vida dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que aprender a que ele vai ganhar com o Senhor Jesus. Agora, quando ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A gente tem uma ideia de cruz muito errada. A ideia de cruz. Você talvez já tenha cometido esse grande erro, que parece se tornar natural. As pessoas têm, alguns dizem que a cruz é o seu casamento. Minha cruz é minha esposa, a minha cruz é o meu marido, a minha cruz é os meus filhos. As pessoas colocam uma coisa, já ouviu falar isso, né? A gente não já ouviu falar isso, que a cruz é aquele filho que dá trabalho, ou a cruz é o marido, ou é a esposa. E não é, irmãos, não é. Imagina você, todo mundo aqui estiver solteiro, pronto para casar, quando chegasse na hora da cerimônia, eu estou certo para me casar aqui com a irmã Bia, aí na hora da cerimônia o pastor olhasse para mim e falasse, essa aí é a sua cruz, que você vai carregar para o resto da sua vida, mas não se preocupe não, que de vez em quando vai aparecer um Simão Sirineu que vai carregar a sua cruz com você. E aí?
Já pensou? A ideia de cruz que as pessoas têm, imagina, tua mulher é tua cruz, depois vai aparecer um Simão Sirineu para ajudar tu a carregar a tua cruz. Está repreendido, pastor. Eu não quero nem cruz, e se é minha, eu não quero ninguém carregando comigo. Deixa eu carregar sozinho. Mas já pensou se fosse assim, irmão? Isso é a tua cruz. É carne da minha carne, osso dos meus ossos. Mas Adão não disse que era a cruz, não. Adão não falou isso. É carne na minha carne, é osso dos meus ossos, mas cruz não. Não foi? Aí as pessoas dizem que os filhos são cruz na vida deles, e não é, irmãos. Quando ele diz negue-se a si mesmo, ele está dizendo o seguinte: é você negar a você mesmo, não é negar a sua esposa, negar. Apesar de que Jesus ensina em Lucas também, que quem quiser seguir a ele, qualquer pessoa que quer seguir a ele, mas ama mais o pai do que a mãe do que a ele, não é digno dele, sabe disso também. Não é? Ele tem que estar em primeiro lugar. Jesus, ele tem que ser a prioridade da nossa vida, a gente sabe disso. Mas não venha dizer que a sua cruz é o seu esposo, a sua cruz é a sua esposa ou os seus filhos, porque não é de maneira nenhuma. A sua cruz é você mesmo. A sua cruz é a sua própria vontade. A sua cruz é a sua própria vida. A sua cruz é a sua própria decisão. A sua cruz é o seu próprio querer. A sua cruz é você mesmo, com seus planos de querer chegar na glória, mas do seu jeito. Pedro disse: não, Senhor, não, morrer não. Não ir para a cruz, não. O Senhor não. O Senhor tem que chegar na glória, mas é indo para a glória e não passando por esse sofrimento. Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. É claro que tem até um pregador, um pregador televisivo aí, um americano, que outro dia ele pregou dizendo assim, olha a pregação dele: eu não suporto mais ouvir falar de ruas de ouro. Não me falem de ruas de ouro. Eu não quero saber se o céu tem rua de ouro. Eu quero é o ouro aqui nessa terra. Eu quero viver o ouro aqui. Eu quero ganhar o ouro aqui. É o evangelho de hoje. É o evangelho, é a teologia que é pregada muitas vezes assim, aqui nos dias de hoje. Jesus está dizendo para os discípulos, e olha o que é interessante, irmãos. Jesus está falando para um povo que sabe, mais do que nós aqui, interpretar. Ele sabe a tradução ou o significado, que na teologia é chamado a hermenêutica, do que é carregar a sua cruz. Porque a cruz era aquele instrumento de madeira que o condenado carregava até levar até o lugar da sua crucificação. Então, o que era a cruz? A cruz, para aquele povo para os discípulos que estavam ouvindo Jesus, era naquilo que eles foram condenados. Eles iam levar a cruz como símbolo da sua condenação, do juízo que pesava sobre eles. Então, ele pegava a sua cruz e era obrigado a carregá-la pelas praças da cidade. Não foi somente com Jesus, era um ritual que se fazia. Eles eram obrigados a levar a sua cruz até o lugar da crucificação. Era condenação. Ou seja, você não vai ter apenas o gostinho de chegar lá naquele lugar específico de morte e chegar lá a gente vai botar você numa cruz. Não, é você mesmo que vai levar essa cruz nas suas costas até lá. Ou seja, você é condenado a levar sobre você a sua culpa. Você está sentenciado a levar sobre o seu corpo, sobre os seus lombos, a sua condenação. Jesus está dizendo: tome a sua cruz. Você observa que, diferente dos apóstolos de Cristo, os apóstolos de hoje, é claro que se eu pudesse eu também daria, não tem nenhum problema, mas diferente dos apóstolos do Senhor Jesus, os apóstolos de hoje andam de avião, são fazendeiros, tem não sei o que, os apóstolos do Senhor Jesus morreram das mortes mais terríveis. Os apóstolos do Senhor Jesus morreram nas piores mortes. Um deles, inclusive, morreu crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que foi Pedro. Alguns foram cerrados ao meio.
Você sabe o que é serrado ao meio? Eu pensava um dia que ser serrado ao meio era o cabo, botava o cabo deitado aqui e passava o serrote no meio da barriga assim. Aí as pernas para lá, o tronco, né? Era não. Serrado ao meio era o cabo pendurado, feito o boi, com as pernas amarradas, presas, abertas. E não era uma serra elétrica, como hoje, aquela serra afiadinha, rapidinha, que faz... Não é? Não era aquilo, não. Era não. Imagina a estrutura. Você já viu, por exemplo, todo mundo aqui conhece o que é um serrote, não conhece? Imagina a serra, dói, é claro que se cortar dói, mas quando você sentir, já cortou, não é assim? As pessoas que perderam um membro, um dedo, até uma mão, quando elas não sentem a dor, elas já vêm cortadas, elas vêm sentir a dor depois, é muito rápido. Ele passa a mão, está ali, ó, segurando madeira, vai, tum, ele, quando olha... Ele sente mais susto do que a dor. Depois é que vem a dor. Mas você pega um serrote e vai serrar e passa um pouquinho só aquele dentinho dele no seu dedo, para você ver o quanto é horrível. E isso a gente falando do serrote, no meu tempo para cá, que eu não sou tão novo, mas no meu tempo para cá, que o serrote já tinha os cabas que ajeitavam o serrote de um jeito. E naquela época de Cristo, nos dias, na igreja do primeiro século, como eram os serrotes daquela época? Imagina os dentes do serrote daquela época. O rapaz está lá pendurado e um homem lá na extremidade daquele serrote e o outro cá. Duas pessoas segurando o serrote e lá para cá, para serrar a pessoa de baixo para cima, era que ele estava de cabeça para baixo, então era de cima para baixo, mas ia serrá-lo até embaixo, irmãos. Serrado ao meio é isso. Era assim que era a morte dos apóstolos. Aí eu chego para você e digo assim: levanta a chave do seu carro aí. Seu carro, qual o ano dele? Você tem fé? O Senhor vai te dar um carro mais novo, um carro do ano. Irmãos, o Evangelho de Cristo não é esse. O Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é: tome a sua cruz. E tomar a sua cruz, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você gostar de sofrer, não. Não é isso. Não é gostar de sofrer, não. Mas é você ter a consciência de que você negar-se a si mesmo é um sacrifício. Negar a sua própria vontade é esforço. Renunciar o meu eu para agradar a Deus, mas é assim que é o Evangelho. É assim que é Jesus. Jesus está dizendo para Pedro e para os demais apóstolos: importa que eu vá a Jerusalém, vou ser preso pelas autoridades, eles vão me dar surra, eles vão bater em mim, eles vão tirar minha roupa, eles vão me fazer sofrer, eles vão me fazer carregar uma cruz e vão me matar nela. E eu vou ser sepultado. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Pedro disse: não, é assim mesmo, porque é assim que eu vou ser glorificado. É assim que eu estou obedecendo à vontade do meu Pai. Eu não estou fazendo a minha vontade. E não foi assim que Jesus disse? Quando Jesus orou lá no Getsemane, uma das orações mais agonizantes, talvez, na história, foi a de Jesus. Quando ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Mas depois ele diz o quê? Todavia, seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo para os discípulos, ou para os apóstolos: é a vontade do Pai que eu obedeço, por isso que eu renuncio a mim mesmo. Ninguém quer ir morrer numa cruz, ninguém quer ser crucificado, ninguém quer sofrer. Jesus não queria sofrer. No seu corpo, na sua natureza, como homem, Jesus queria correr daquela cruz, Jesus queria se livrar dela. Mas ele diz: importa obedecer ao Pai. Ele quer obedecer ao Pai. O Evangelho é isso, é renúncia para obedecer à vontade do Senhor. E Jesus está dizendo: tem que sofrer sim, tem que ir para Jerusalém e ser preso lá sim, porque o Pai me espera para que eu seja glorificado. Mas para que eu seja glorificado, eu tenho que cumprir a ordem dele, eu tenho que ser obediente. Então eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que o Pai quer. Eu faço aquilo que o Pai me enviou para fazer.
Então servir a Jesus é renúncia, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, é dizer, eu não queria não, mas eu vou fazer, porque eu sei que é assim que o meu Redentor me ensinou. Eu vou servir a Ele porque é assim que serve a Ele. Eu vou deixar a minha vida dentro da vontade dEle. Eu não queria que alguém falasse mal de mim e eu tivesse que engolir isso, não. Eu tinha que ir lá na cara dele e dizer, mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho que levar essa cruz, é a minha cruz. Eu tenho que negar a mim mesmo. Me fizeram mal, eu sofri e fiquei até com raiva, mas eu tenho que perdoar, porque eu tenho que renunciar a mim mesmo, a minha vontade. Eu tenho que levar a minha cruz, porque eu quero chegar lá, nesse lugar glorioso. E vai ser com sofrimento, vai ser difícil, mas eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Ele não me chamou para pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço, fazer uma oração, e todas as orações que eu fizer, elas serão respondidas. Vai ter algumas horas que eu vou ter que perder, vai ter algumas horas que eu vou ter que chorar, vai ter algumas horas que tem que doer, porque eu tenho que aprender que não é para mim, é para Ele, a glória tem que ser dEle, é a vontade dEle que tem que se cumprir, e não a minha. E nós estamos vivendo o evangelho da conquista. É por isso que as igrejas que crescem, são as igrejas que fazem campanhas, por exemplo. A campanha de tantos dias de sei de quê para conquistar não sei o quê, e o povo faz, e o povo vive disso. Eles aspiram por conquista. O homem, ele quer conquistar as coisas nessa vida e está se esquecendo do reino do céu. E Jesus dizendo, porque o que importa? O que importa ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Paulo disse que a vida que agora vivo, vivo no nome do Filho de Deus. Ele diz assim, porque não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele mesmo escreveu que a nossa momentânea tribulação, ela produz em nós um gozo, disse Paulo. Sabe por quê, irmãos? O sofrimento produz gozo, esperança no cristão, porque o cristão, ele sabe que o sofrimento lhe assemelha com o seu Redentor, com o seu Cristo, com o seu Senhor. Eu não posso esperar uma vida melhor do que a vida do meu Cristo, apesar de que Ele deu a sua vida por todos nós, mas eu não posso aspirar nem desejar uma vida melhor do que a vida do meu Redentor. A minha vida tem que assemelhar-se a dele, a uma vida de renúncia, a uma vida de entrega, a uma vida de decisões debaixo de uma ordenança divina, debaixo de uma autoridade divina, que é a palavra soberana do Pai. Então, a gente vive a expectativa de que o cristão, ele é mais do que vencedor, por exemplo. Paulo diz isso, somos mais do que vencedores. Mas Paulo, ele diz isso avisando o seguinte, que é debaixo de tribulação, de morte, de dor. Ele diz, nós somos mais do que vencedores. Cristo foi à cruz? Não foi. Cristo foi condenado? Foi. Cristo sofreu, foi humilhado? Foi. Tudo isso aconteceu com ele. Depois de crucificado, ele foi sepultado, mas ele não ficou lá. Ele foi glorificado. Porque ele foi obediente ao Pai. Apenas isso, a sua obediência fez com que ele se sujeitasse à vontade do Pai. Que a gente aprenda, que a gente entenda que nessa vida nós teremos aflição, teremos tribulações, elas fazem parte da vida, mas todas as vezes que sofrermos, nós lembramos disso. Nós somos filhos do Senhor. O meu Redentor padeceu nessa vida. E se eu padeço, se eu sofro nessa vida, um dia eu serei também, como Ele, vitorioso, eu serei glorificado com Ele. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai estar reinando sobre as nações. E a Bíblia diz mais assim, que nós reinaremos com Ele em glória, diz a palavra do Senhor. Isso só é possível para aqueles que estão dispostos a renunciar a si mesmo,
a negar-se a si mesmo, a negar a sua própria vida. Pode ser que, como eu falei antes, não seja fácil. Vai demandar um certo esforço, talvez sacrifício da nossa parte. Mas é necessário. É preciso fazê-lo. Porque nós estamos aqui para servir a Cristo. Servir a Cristo é isso. É renunciar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Quando Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. A recompensa virá. Você vai perder? Vai. Você renuncia? Sim. Você abre mão? Sim. Você, talvez, de repente, para alguns, é prejuízo, está perdendo alguma coisa nessa vida. Mas ele diz que quando o Senhor vier com seus anjos, ele recompensará a cada um. É recompensa. O Senhor, ele recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E Jesus diz, garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Deixa eu ver outra versão aqui, por favor. Esse mesmo versículo em outra versão. Na RA, só para a gente ver uma coisa aqui. 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E Jesus está dizendo que alguns dos que estão ali não vão provar a morte antes que vejam o Filho do Homem no seu reino. E esse versículo é meio polêmico, ele gera uma certa polêmica por conta dos estudiosos, porque aqueles discípulos, ou aqueles apóstolos, quando Jesus disse que alguns deles ali não provariam a morte, até viu o Filho do Homem no seu reino, e em outras palavras era vê-lo glorificado. Há alguns estudiosos que dizem o seguinte, que quando Jesus esteve lá no momento no monte com os seus discípulos, eles viram Jesus com o corpo glorificado. Eles viram Jesus antes da sua morte, lá no monte em oração, eles viram Jesus com um rosto de glória e ouviram a voz do Pai falando. Então, eles tiveram o privilégio, a oportunidade de verem o Cristo glorificado. Pois bem, irmãos, a vida daqueles que servem ao Senhor aqui, mesmo sendo uma vida de lutas, mesmo passando por angústias, mesmo passando por momentos difíceis, mas aqueles que vivem uma vida de renúncia, aqueles que tomam a sua cruz, eles, por certo, verão o seu Redentor glorioso um dia. E estarão com Ele glorificados também, como diz a sua palavra. Agora, não nos esqueçamos que seguir a Cristo não é como um Pedro imediatamente pensou. Seguir a Cristo não é evitar o sofrimento, servir a Cristo não é não passar por dor, como Pedro, é claro, instrumentalizado em um determinado momento pelo diabo, supôs. Não, Senhor, isso jamais te acontecerá, isso não pode acontecer com o Senhor. Servir a Cristo não é essa ideia que Pedro, pelo menos, deu a entender quando foi usado pelo diabo para falar aquelas palavras ao Senhor Jesus. Servir a Cristo é realmente se entregar, se render, renunciar a si mesmo e levar sobre si a sua cruz, para que quando o Senhor trouxer-nos o seu povo, os seus filhos em glória, nós sejamos glorificados juntamente com Ele. Que adianta a você? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e, por fim, perder a sua alma? Vamos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, fazermos essa oração, nesse momento de oração, a nossa oração ao Senhor, pedindo-lhe
que em nome do Senhor Jesus, Ele nos ajude a olharmos para Ele através do olhar do seu sofrimento, através do olhar da sua dedicação, do seu testemunho para nós. Negar-se a si mesmo, renunciar a si mesmo, a sua própria vontade, para obedecer à vontade do Pai. Que a gente possa estar pronto, determinado, disposto a obedecer a Deus, e mesmo que isso em algum momento seja muito difícil. Mas importa agradar a Deus. Importa agradar a Deus. Não é como as pessoas querem, não é como as pessoas veem. O que importa é como Deus vê a sua vida. É como Deus vê a sua atitude. Algumas vezes somos tratados como você pode ser tratado como você é bobo, é besta. Porque você aguentou isso, porque você passou por isso. A vida cristã, ela não está desassociada das coisas que acontecem no dia a dia na nossa vida. A vida cristã, como nós já falamos aqui no início, algumas pessoas têm colocado algo diferente. Eu tenho um momento de estar na igreja e um momento de estar fora da igreja. Na igreja eu tenho um comportamento. Fora da igreja é outro comportamento totalmente diferente. A minha vida de cristão, ela está associada àquilo que eu vivo aqui diante da palavra do Senhor, a tudo que eu vou fazer fora desse lugar. A como eu vou me comportar lá na rua, a como eu vou me comportar lá no trabalho. Se eu tenho a oportunidade de obter vantagem, de obter lucro, de ganhar, mas isso não é a vontade do Senhor, então eu prefiro perder. Eu nunca esqueço que uma época, antes de me casar, eu vivia em Amaragi ainda, morava lá e trabalhava numa padaria. E tinha um rapazinho desses meninos gostam de andar, viver na rua, e vai para ali, ajuda e pede uma coisa ali. E esse rapaz ajudava lá no frigorífico, lá um rapaz que tem um frigorífico. Ele ajudava, ele não era funcionário, ele ajudava lá, fazia mandados, ou então, eu não sei se ajudava a matar galinha, mas ele não era funcionário. E quando foi um dia, e ele às vezes passava lá na padaria e ia pedir um pão. Ia pedir um pão para comer. E quando foi um dia, ele chegou com um relógio lá. O relógio não era novo, não. Relógio usado. Um Oriente, assim, uma coisa assim. E ele chegou e oferecendo. Quer comprar? Eu tão rapidamente olhei o custo. Quanto custa, quanto é. E eu acreditava que ele vivia ali no comércio e nem acreditei, nem passou na minha mente que ele podia ter tirado aquilo de alguém, furtado aquilo. E eu paguei e comprei o relógio. Eu não sei nem se dei para meu pai. Eu sei que eu levei para casa o relógio. Eu acho que quando foi no outro dia, chegou o rapaz lá, o dono do relógio, com ele. Eu acho que o dono do rapaz, quando viu que o relógio tinha sumido, suspeitou dele, apertou com ele e ele acho que disse onde tinha levado o relógio. O rapaz me conhecia, eu era presbítero já. Eu aprendi uma lição, nunca mais comprar nada barato tão fácil assim. E eu cheguei, o rapaz chegou e disse quem comprou o relógio. E não tinha mais ninguém que tivesse comprado o relógio. Se tivesse 1000 pessoas ali, eu me sentiria sozinho naquela hora. Porque eu só via eu que comprei o relógio e que o dono dele não tinha me vendido. E ele olhou para mim assim e disse, o relógio é meu, ele vendeu por quanto, foi por tanto, eu estou aqui para dar o dinheiro do relógio. E ele queria me pagar o dinheiro que eu paguei do relógio. O cara não tinha mais nem o dinheiro do relógio. O menino que vendeu o relógio, eu acho que comeu o dinheiro todinho de uma hora para outra, de tão barato que foi, né? E o homem veio me dar o dinheiro do relógio. Eu não aceitei, é claro, não recebi o dinheiro do relógio, porque o dinheiro que eu ia receber não pagava a vergonha que eu estava passando naquele momento. E só foi aquela vergonha ali, foi muito rápido. O homem não me humilhou, o homem não me disse nada, o homem sabia que eu era crente. Estava a minha cara no outro dia para evangelizar esse homem. E aí? Eu fiquei tão frustrado, tão envergonhado naquele dia, tão assim. Nessa vida
nós somos tentados a termos vantagem, e a gente às vezes não calcula a vergonha, a frustração, a vergonha que a gente pode até passar. Isso diante dos homens, irmãos. Isso diante dos homens. Já pensou o que vai ser se um dia nós formos rejeitados diante do nosso Redentor? Se Ele olhar para nós e falar assim: um dia eu lhe perdoei. Perdoei todos os seus pecados. Perdoei todas as suas culpas. Aqueles pecados seus que ninguém sabia, e se soubesse, não queria nem estar com você mais. Aqueles pecados seus que a pessoa ia ter vergonha de você, nunca mais queria nem conversar com você. Eu perdoei tudo. Mas hoje eu tenho vergonha de você. Imagina, um dia nós estamos diante do Senhor e o Senhor falar que está envergonhado de nós. Envergonhado de nós. Que em nome de Jesus, a minha vergonha foi só naquele momento. Passava pelo homem depois, ele me cumprimentava sem nenhum problema. O dono do relógio não teve nenhum problema, graças a Deus, nunca ficou com raiva de mim. Nunca ouvi ele fazer nenhum comentário. Se o fez também, eu não ouvi, melhor ainda que eu não ouvi. Já foi suficiente a minha vergonha. E saber que como cristão a gente não deve buscar proveito. Não basta se aproveitar. Importa que por meio de muitos sofrimentos nessa vida, a gente possa chegar à vida eterna com o Senhor Jesus, do que ter vantagens e lucros nessa vida e perder a vida eterna do Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa noite a não apenas fazermos reflexão e dizermos: muito bonito isso, essa palavra é muito boa, mas que a gente possa deixar essa palavra mexer com as verdades da vida da gente. Que a gente possa realmente pensar: se precisa mudar, eu tenho que mudar em nome do Senhor Jesus. Se é para ser diferente, eu tenho que ser diferente em nome do Senhor Jesus. Se é para entrar no reino glorioso e não ir para o inferno, então que seja agora a mudança em nome do Senhor na minha vida. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Deus amado, chegar na igreja, louvar o Teu nome como nós louvamos nessa noite, que o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor derrama graça ou derrama bênção sobre nós, que o Senhor enxuga lágrima, que o Senhor consola, que o Senhor levanta o caído, é maravilhoso. Mas em alguns momentos, Senhor, nós nos deparamos com a Tua palavra que confronta a realidade dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, do nosso coração. Algumas vezes, Senhor, a Tua palavra confronta com decisões que já foram tomadas na nossa mente e no nosso coração. Isso talvez, Senhor, para fazer aquilo que o apóstolo Paulo declarou. Isso foi bom, foi um combate bom na minha vida. O Senhor me deu a oportunidade de me arrepender. O Senhor me deu a oportunidade de mudar de atitude, de mudar de comportamento. O Senhor me deu a oportunidade de renunciar, de negar a mim mesmo. E o Senhor me ensinou com sua própria vida a levar a cruz. E não importa o quanto essa cruz pese no momento, o quanto seja difícil levar essa cruz. O que importa é que essa cruz, ela faz parte deste caminho para a glória. Bendito é o Teu nome, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de sermos espertos, de sermos os inteligentes dessa vida, para tirarmos vantagens, tirarmos proveitos e às vezes até mesmo das formas mais vulgares ou ilícitas da vida, mas vergonhosas diante do Senhor. Senhor, que toda a permissividade na mente e no coração seja repreendida e caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que nós aprendamos a dizer não, 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 quando o que importa
na verdade, é obedecer ao Senhor. Que a gente aprenda, Senhor, a dizer sim, mesmo quando em dor, se isso é o que está na vontade do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, talvez alguns aqui já tiveram experimentado o que eu experimentei na minha vida, em atitudes que me trouxeram vergonha em algum momento, mas que hoje estão diante da tua palavra, observando o exemplo de Jesus, dizendo: o que importa é ir a Jerusalém, mesmo com dor e sofrimento, mas eu vou lá, mesmo sabendo que lá eu serei preso e castigado, mas eu vou lá, mesmo sabendo que lá eu vou carregar a cruz onde eu serei crucificado e morto, mas eu vou lá, porque eu estou obedecendo à vontade do Pai. E obedecendo à vontade do Pai, Ele foi glorificado. Importa-nos obedecer ao Senhor, como disse Pedro e João, quando estavam para ser presos, Senhor, depois de acontecer um milagre lá na porta do templo, da Porta Formosa. Quando eles eram repreendidos porque não podia curar enfermos em nome de Jesus, eles não podiam usar o nome de Jesus. E eles disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer ao Senhor do que a minha vontade, do que a mim mesmo. Senhor, eu te peço em nome do Senhor que o Senhor dê graça e forças a todos aqueles que acompanharam a mensagem dessa noite, aqueles que acompanharão pelo YouTube. Em nome de Jesus, que o Senhor dê forças para se firmarem diante do Senhor na sua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o amor maior. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.